Olá, Spartan King aqui. Hiruzen Sarutobi é extremamente forte. Ele é chamado de o deus Shinobi, e sem possuir nenhuma habilidade herdada. Mas na minha opinião foi por causa do seu vasto conhecimento em jutsus, dominar os elementos e habilidades em combate. E isso não é pouco. Como eu já disse, ele não possui habilidade herdada como os Uchihas, Hyugas, ou outro clã, embora seja frequentemente visto como um velho. No auge de sua juventude ele era extremamente poderoso e ainda mais. Ou você acha como ele conseguiu ganhar o cargo máximo da Aldeia da Folha, tendo como seus maiores feitos, mesmo idoso, ele enfrentou seu ex-aluno Orochimaru e os Ryokagis reanimados, primeiro e segundo, e selou suas almas, tirou a capacidade de Orochimaru usar os braços. Um ninja no mundo de Naruto sem poder usar os braços é a mesma coisa que nada, menos Orochimaru, claro. Conhecimento de todos os jutsus de Konoha, isso foi falado no clássico. Ele tinha uma invocação absurda de forte. O Rei Macaco, e quem viu essa invocação em ação sabe do que eu estou falando. Ele dominava todas as 5 naturezas do chakra. Tu tá ligado com esse velho é apelão, mas não é isso que eu quero conversar aqui. Mais sobre as coisas ruins que aconteceu quando ele era Ryokage, e que ele permitiu acontecer. Vamos lá, mas antes se inscreva e deixe o like antes, ou achou que eu estava esquecendo? Orochimaru. Vamos lá, todo mundo sabe que ele era um dos maiores vilões da obra. Durante a época que o Hiruzen era o líder da Vila da Folha, ele começou a cometer crimes ainda enquanto era um ninja de Konoha, após a Segunda Guerra Mundial Ninja, quando seus atos foram descobertos pelo Hiruzen. Mesmo comprovando todos os que ele cometeu, todas as suas atrocidades, ele hesitou em eliminá-lo ali mesmo, e o vilão acabou fugindo, mano sabendo quem era o terceiro Hokage, e que ele era praticamente o mais forte naquele momento. Você acredita que ele não teria conseguido ir atrás e enfrentar o vilão, até mesmo capturar ou eliminá-lo? Até porque naquele momento Orochimaru não era tão poderoso como ele já era quando enfrentou o Hiruzen na invasão da Aldeia da Folha. Então você acha mesmo que o Hiruzen perderia para o Orochimaru? Até porque na minha opinião, não, mas ele enxergava o vilão como um filho. E esse apego emocional a gente viu até na invasão do Exame Chunin. Esse foi o motivo que fez com que o Hiruzen tivesse a dificuldade em eliminar o Mestre das Cobras. E essa escolha resultou em tudo o que aconteceu: os testes de pesquisas, a criação do selo amaldiçoado, a invasão da aldeia, a sua própria morte pelas mãos do seu ex-aluno, o Sasuke, e tudo o que ele fez depois disso foi culpa do Hiruzen, que não teve a coragem de eliminá-lo, mesmo que fosse seu aluno, um criminoso que traiu a aldeia e que estava usando pessoas como cobaias como líder. O dever dele era ter cortado o mal pela raiz. Clã Uchiha. Se uma coisa que pega na administração do terceiro Hiruzen é o massacre do clã Uchiha, cometido por Itachi com o auxílio de Obito, que na época se auto-chamava Madara. Isso ocorreu durante a gestão do Hiruzen após Minato, que foi ordenado pelo Conselho de Konoha. Mesmo com o Hiruzen querendo resolver isso de maneira pacífica, Hiruzen era contra o massacre e tentou encontrar uma solução de paz para o conflito entre os Uchihas e a vila. No entanto, Danzou, com intenções próprias e temendo uma rebelião do clã, agiu nas sombras e manipulou a situação para causar a aniquilação dos Uchihas. Quando soube que Itachi já havia concluído o massacre, Hiruzen aceitou a decisão e as exigências do Itachi. E gente, um líder tem o dever de governar para todos, e ele tinha sim como ter evitado tudo isso. E eu sei que para a obra seguir em frente precisava de ter ocorrido isso, até porque esse massacre cai sobre suas costas dele, já que ele era o líder de uma nação. E uma das suas funções, que obrigação de um líder, é resolver conflitos internos. Mas me parece que ele não é muito bom em resolver conflitos internos, principalmente de clãs. E isso poderia ter sido resolvido com algum diálogo direto com os próprios Uchihas. Hiruzen poderia ter fortalecido um papel mais ativo na negociação com o clã, com benefícios para a clã.
Em vez de deixar a questão ser manipulada por Danzou, que parece mandar mais na vila do que o próprio Hiruzen. A outra era, removendo Danzou do conselho. Danzou foi um dos principais responsáveis pelo massacre do clã. Se Hiruzen tivesse limitado sua influência, o desfecho poderia ter sido diferente. Mesmo tendo problemas com aqueles dois velhos FDP, ele poderia ter recorrido só senhor feudal para isso, tentando convencer a ficar contra esse plano. Mesmo que você fale que Anão Danzou era alguém impossível de ser derrubado, não era. Ele poderia reunir provas das alianças duvidosas de Danzou por exemplo, expor suas alianças duvidosas. Como com Orochimaru, ele tinha autoridade para dissolver formalmente Anbu Raiz, algo que pretendia, mas Danzou continuava operando nas sombras. Uma ação mais rigorosa seria mandar Anbu para prender ou dispersar os membros restantes. Isso poderia ser mais eficaz. Ele poderia nomear aliados importantes para posições estratégicas, diminuindo a influência de Danzou dentro de Konoha, para tentar garantir que os Anbu não fossem controlados diretamente por Danzou, colocando aliados e comandantes fiéis estratégicos no comando. E influenciar o senhor feudal, já que ele não gostava muito do Danzou. E eu sei que isso seria muito difícil, e isso resultaria em um conflito político e direto com Danzou. Mas tem outra também, dando mais espaço aos Uchiha na vila. O clã Uchiha foi isolado politicamente e fisicamente em Konoha. Hiruzen poderia ter lhes concedido mais autonomia e representação no governo da vila, já que ele não queria o futuro que o clã teve. Capturar o responsável pelo ataque à vila usando a raposa de 9 caudas, mas essa aqui tem a culpa do Itachi, que conheceu o mascarado Uchiha chamado Madara Uchiha, que tem a maior aura de suspeito. E na minha opinião o Hiruzen foi um dos culpados desse massacre por não conseguir conciliar um resultado melhor. Ele, como um líder, tem a obrigação de melhorar a situação e a vida dos seus moradores. Ele tem as mesmas obrigações de um presidente. Outro problema tem a ver com o Neji e o clã Hyuga. Esse foi um problema entre duas famílias no clã que durou, ou dura até os arcos de Naruto Shippuden. O clima entre as famílias principal e secundária do clã Hyuga nunca foi boa, principalmente com o Neji no clássico. Sendo até comparado a um vilão como o Gaara foi no clássico também, o Neji por pouco não deu um fim a Hinata Hyuga, sua prima e princesa do clã. Ele sempre quis se prova melhor que seus mestres Hyugas. Neji culpava o Yashi Hyuga, seu tio e líder do clã Hyuga, algo como um rei, e irmã gêmeo de seu pai Zashi Hyuga. Neji o culpava pela morte de seu pai, e cresceu acreditando nisso, mas quem conhece a história sabe que não foi bem assim. O que aconteceu? O pai do Neji, Izashi Hyuga, morreu como parte de um sacrifício político para evitar uma guerra entre Konoha e a Vila Oculta da Nuvem, Kumogakure. O contexto é: após a Terceira Grande Guerra Ninja, Konoha e Kumogakure assinaram um tratado de paz, visando benefícios diplomáticos. No entanto, essa paz só ficou no papel mesmo, e o Raikage de Kumogakure queria uma coisa que Konoha tinha: o Byakugan, o poderoso doujutsu do clã Hyuga. Então, durante uma visita diplomática à vila da Folha, o líder da nuvem tentou sequestrar Hinata Hyuga, filha do líder do clã na surdina, mandando um sequestrador. Só que Yashi, o líder do clã, mandou o sequestrador de arrasta para proteger Hinata, sua filha. No entanto, o Raikage, além de tramar o sequestro da filha do líder do clã Hyuga, ele usou esse incidente como pretexto para exigir a Konoha a vida de Yashi, alegando que a pessoa que foi morta pelo líder do clã era um representante de Kumogakure e havia sido assassinado injustamente, e se Konoha se recusasse a atender essa exigência, isso levaria a uma nova guerra. Para evitar o conflito e proteger seu irmão, Izashi, irmão do pai de Hinata e pai de Neji, se ofereceu para morrer no lugar de Yashi, já que, como um membro da ramificação secundária do clã Hyuga, ele possuía o selo amaldiçoado. Esse selo foi projetado para evitar que os segredos do Byakugan fossem descobertos caso qualquer membro da família secundária morresse, pois o selo destruiria o doujutsu ao ativar-se na morte do portador, coisa que não faz o menor sentido, mas vamos dizer que não é um selo para escravizar a família secundária, né? Izashi aceitou seu destino não apenas para proteger seu irmão e a Vila da Folha,
mas também como um ato contra o sistema injusto do clã, que subordinava a família secundária à família principal. Ele acreditava que sua morte era a única escolha que poderia fazer livremente. E Neji cresceu acreditando que seu pai havia sido obrigado a morrer contra sua vontade e desenvolveu um ódio profundo pela família principal do clã, incluindo Hinata. Ele pensou que o destino era imutável e que os membros da família secundária foram condenados a viver sob o controle da família principal, que é verdade na minha opinião. Gente, depois da Folha fazer um contrato com Komogakure e a vila de Komogakure enviar um diplomata para uma visita à aldeia e sem ninguém saber planejar raptar a Hinata, a princesa do clã Hyuga, ter esse sequestrador eliminado e exigir a morte do Hyuga que assassinou o sequestrador, daí o Hiruzen aceita essa exigência para manter a paz. Cara, que líder aceitaria isso? Eles violaram o tratado de paz diplomático e a soberania da Vila da Folha, então o Hiruzen, para priorizar a diplomacia e a paz, ele aceita. Quem asseguraria que Komogakure não faria algo pior? O Hiruzen era conhecido por priorizar a diplomacia e evitar guerras, mas ele poderia ter sido mais firme ao lidar com Komogakure. O pedido de entregar Yashi era injustificável, pois Komogakure foi quem quebrou o tratado ao tentar sequestrar Hinata. Ele poderia ter declarado firmemente que a vila não se curvaria às ordens de Komogakure tendo uma postura firme. Hiruzen poderia ter usado sua posição para divulgar que Komogakure violou o tratado diplomático de paz, mirando sua credibilidade e impedindo que fizessem novas exigências, investigação e prova concreta. Ele poderia ter conduzido uma investigação formal e apresentado provas ao mundo ninja de que o assassinato foi para defender a princesa Hyuga, que seria vítima de um sequestro orquestrado por Komogakure, criando uma pressão diplomática contra a Vila Oculta das Nuvens. Criar um corpo falso ou usar uma técnica de disfarce poderia enganar Komogakure, preservando a soberania de Konoha sem perder um membro do clã Hyuga. Já o uso da força militar em Anbu não ocorreria tão fácil, já que Hiruzen não era um líder que agia dessa maneira. Suas únicas guerras foram as mundiais ninjas, que foram obrigados a entrar. Já o Obito eu vou deixar de fora desse vídeo, só colocarei ele na parte 2. Mas, e aí, depois de tudo que te mostrei, o Hiruzen foi um bom líder, mesmo com todos esses acontecimentos como o massacre do clã Uchiha, a morte do pai do Neji, e o Orochimaru, que o Hiruzen não teve a coragem de eliminá-lo? Mas me diz aí, o Hiruzen Sarutobi, líder da Vila da Folha, teve uma boa gestão na sua opinião? Deixe sua opinião aí embaixo. Não esqueça o like e se inscreva-se.